Nesta manhã eu quero compartilhar uma palavra, está registrada em Tiago, uma epístola universal de Tiago à igreja. Uma carta universal, ela caracteriza que é um texto que pode ser utilizado para todos os tempos, todas as eras, todo momento da igreja. São conselhos bíblicos, ensinamentos bíblicos para que nós venhamos aprender de Deus a sermos filhos melhores educados para a glória de Deus. Então, quando nós nos deparamos com o projeto Igreja, Casa de Deus, Família de Cristo, nós precisamos estar nesta escola, a escola do Espírito, a escola bíblica, olhando para a palavra de Deus para que Ele nos oriente e nos eduque, sermos filhos educados conforme a cartilha especial para as nossas vidas, a saber, as Escrituras Sagradas. Tiago capítulo 3. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito e poderoso também para refrear todo o seu corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas de cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios que, sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que o governa. Assim também a língua é um pequeno membro a gloriar-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia totalmente. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada totalmente no inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a sua língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à imagem e semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção, e desta mesma boca procede maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Um texto pesado para muitos, né? Vai olhar para a palavra de Deus, como o Gilmar disse aqui no início, vai cortar, vai eliminar. E é exatamente isso. A palavra de Deus, ela é específica para nós. Na igreja, eu acho que muitas vezes, sempre quando vem um texto muito pontual quanto esse, às vezes a nossa mente é tentada a lembrar de alguma situação ou de alguma pessoa. Mas na semana passada nós aprendemos aqui também, durante a ministração do louvor, que nós precisamos olhar para dentro. Então, com esse texto, nesta manhã, o Senhor quer nos ensinar a olhar para dentro. O primeiro conselho dessa epístola universal é solicitando que não tenham entre vocês muitos mestres. Porque o mestre, ele será dotado de um juízo mais duro, um juízo mais apropriado para aquele que deseja, sente esse chamamento do ensino, da pregação, do anúncio das boas novas, porque
quando nós pregamos, quando nós ensinamos, o primeiro ouvinte da nossa pregação, o primeiro ouvinte do nosso ensino, deve ser a nós mesmos. Nós não devemos nos inclinar na palavra de Deus a fazer um estudo, porque nós estamos vendo algo pontual na igreja, porque nós estamos percebendo que tem muita fofoca, ou porque tem muita negligência, ociosidade. Essa é uma oferta por necessidade, cujo Deus não gosta que nós venhamos agir por necessidade, mas nós devemos agir segundo o impelimento do Espírito nas nossas vidas, porque Ele é o único que sonda os intentos do coração. Eu posso ver algumas coisas, eu posso analisar, eu tenho a minha análise em relação à igreja, à vida, às pessoas, à política, à religião, mas a minha análise ainda ela é superficial. Mas quando somos impelidos pelo Espírito Santo, nós somos direcionados àquilo que Ele deseja tratar em nós. Isso é muito maravilhoso. Esses dias eu conversando com um grande homem de Deus, e ele me pediu um conselho em relação à vida sentimental. E aí eu falei, rapaz, agora eu vou ter que usar as suas palavras contra você mesmo. Por quê? Porque quando nós ensinamos, nós nos tornamos os primeiros discípulos deste ensino. E quando nós não estamos nesta posição de ser esse canal desobstruído do Senhor, muitas vezes nós estamos meio que peças soltas no quebra-cabeça do reino. Aquele cara vai para a igreja o dia ele não tem nada na agenda, então hoje eu vou congregar. Eu não tenho outro evento, então agora eu vou dar um pulinho lá na igreja, participar do culto, né? Então por quê? Porque eu não tenho outro compromisso. Mas quando Deus chama alguém para o ministério e essa pessoa dá essa resposta a Deus, e Deus ama responder respostas e não perguntas, e ele vai respondendo essa resposta a Deus deste chamamento, então agora nós somos obrigados, por aquilo que nós pregamos, a dar uma resposta diferente à sociedade. Não serve mais com assuntos elementares, básicos, pequenos, tomar algumas atitudes, porque você já tem elevado um nível, Deus tem te ensinado algumas coisas que você mesmo, não deva tropeçar nelas. Quando nós ouvimos ministrações sobre Tiago 3, eu sempre costumo fazer esse paralelo, que muitas coisas já estão na nossa mente, muitas coisas já estão moldadas na nossa mente, porque as falas elas são muito parecidas. Olhar para o texto, trazer do texto para cá, e muitas Bíblias trazem os temas, né? Domínio da língua, refreando a língua, domesticando a língua. Por quê? Porque nós já vamos direto ao ponto daquilo que está formado na nossa cabeça. Ainda essa semana alguém me solicitou batismo em águas. Então, eu olhando para aquela solicitação, eu já consigo ver que aquele pedido está baseado em um ensino que, se o camarada batizar, vai deixar, por exemplo, na água os seus pecados. Então, ele já vem solicitando, porque eu preciso batizar, porque a partir do batismo a minha vida não vai ser mais a mesma. Ele já tem algo formado na cabeça, então ele vem nos solicitar e muitas vezes procurar neste lugar aquilo que é base de ensino durante a vida. Mas quando você para friamente e olha para um texto desse, dizendo o seguinte, por exemplo, no versículo 8, falando todas as características, os conselhos, que não se pode domesticar a língua, o versículo 8 diz o seguinte: mas nenhum homem pode domar a língua. Ora, se a Bíblia diz que nenhum homem, ninguém pode domar a língua, e muitas vezes o que mais nós temos
sobre esse texto é que hoje nós vamos ensinar e aprender aqui a domar a nossa língua. Aí você olha para o texto, nenhum homem pode domar a língua. Mas eu olho para a pregação, hoje nós vamos aprender a domar a língua. Parece que não casa com a palavra de Deus. Parece que fica meio confuso, não é? Vocês entendem isso que eu estou falando? Mas eu sempre ouvi que a gente tem que domar a língua. E baseado nesse texto. Mas o texto está dizendo, nenhum homem pode domar a sua língua. Meu Deus! Será que as pessoas estão vendo coisas que não está escrita? Será que elas pegam mensagens prontas na internet e agora reproduzem para surtir o efeito? Porque naquele dia que ele ouviu aquele texto, ele falou, uau, é isso mesmo, que tem que colocar uma ferradura no pé, né? Na boca é o cabresto. É isso? Colocar um cabresto, assim como coloca nos cavalos. Então agora, e que cabresto? Então agora a gente coloca cabresto, e agora o cabresto na sua vida é isso, é aquilo e tal. E a gente sai aleluiado de um culto desse e fala, agora vai, porque eu entendi o cabresto e agora eu vou domar a língua. E o texto, nenhum homem pode domar a sua língua. Quando nós nos desarmamos para ler a palavra de Deus, oh coisa gostosa. Quando nós nos desarmamos para olhar aquilo que o Espírito tem para nós, oh coisa gostosa, gente. Oh coisa gostosa que Deus separou para nós, para mim e para você aqui nesta manhã. De quando nós nos desarmamos e entramos na presença de Deus, e nos colocamos para ser ministrado pela palavra de Deus, sem muitas formatações na nossa vida, na nossa mente, e pedimos, Espírito Santo, me ensine sobre a verdade que está nesses capítulos. Eu preciso entender, eu preciso avançar nisso. A tua palavra está dizendo que nenhum homem pode domar a sua língua, e eu acredito nisso. Mas como é que eu poderei entender a sua vontade, a sua palavra, dentro desta declaração tão fiel, dentro de uma declaração tão específica, sem precisar de nenhum dicionário bíblico para a interpretação, de não precisar de pesquisas para poder entender? Nenhum homem pode domar a sua língua. Pois é um mal que não se pode refrear. Está cheia de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. De uma mesma boca procede bênção e maldição. A gente não precisa lembrar de outra pessoa que não veio no culto hoje. A gente não precisa buscar o irmão ou a irmã que está ausente hoje. Da minha e da sua boca, nós temos o poder de transferir bênção e maldição. Não é de quem não veio. Não é daquela pessoa que você lembra que é linguaruda. Não é daquele que fala sem olhar, sem pensar. Não. Da minha e da sua boca tem o poder de proferir palavras de bênção e palavras de maldição. Meus irmãos, minha igreja, meus filhos, não convém que isto se faça assim. Não é conveniente, não deve ser assim a conduta dos filhos de Deus. Não se deve ser assim a educação daqueles que procuram manifestar a criação, a verdadeira manifestação dos filhos de Deus. Não se pode ser assim. Porventura deita alguma fonte o mesmo manancial, água doce e água salgada? Ora, o texto está meio confuso. Ele falou que da mesma boca
procede bênção e maldição. Da mesma boca conseguimos abençoar e amaldiçoar. Da mesma boca podemos proferir bênção e maldição. Mas o versículo 11 diz: porventura, deita de alguma fonte, de um mesmo manancial, água doce e salgada? Pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas terrena e diabólica. Porque onde há inveja, o espírito contencioso, a ambição egoísta, aí há perturbação e toda a obra perversa. Adilson, o texto parece que agora começa a ter um pouco mais de complexibilidade, de tirar aquilo que estava tão claro, tão entregue nas primeiras linhas. Não sejam muitos de vós mestres e tal, e agora vocês também não podem domar a sua língua, ninguém pode domar a língua. E com essa mesma língua agora vocês proferem bênção e proferem maldição. Mas também não deve proceder assim. Por quê? Porque se de uma fonte que produz água doce, não pode sair água salgada. E aí nós fazemos o paralelo de quando alguém profere algo enganoso, dizendo: que fonte é essa, cara? O que a sua boca está produzindo? Ora, ela produziu bênção e agora está produzindo maldição? Parece que aquele dia você estava falando palavras tão bonitas e essas palavras feias agora estão saindo da sua boca. Teve um dia que você estava tão aleluiado, querendo aí destronar todos os demônios territoriais, e agora você está aí dentro de uma caverna chorando. Parece que está tudo errado, que Deus permitiu matarem os profetas, não tem mais igreja que presta, não tem mais profeta que presta. Você parece que era o único que estava produzindo água doce, e agora o mesmo que estava produzindo água doce está chorando e está fluindo água salgada. Observe na Bíblia que não é da mesma boca. É que nós confundimos a boca com a fonte. A sua boca não é fonte. Só que quando você fala, as pessoas falam: que fonte é essa? Mas delegando que a fonte é a sua boca. E a sua boca não pode produzir esse tipo de água. Essa água é amarga. A sua boca é legal, produzir, deve ser assim. Produza água doce. Mas a sua boca não deve produzir água salgada. Ou a sua boca não deve produzir maldição. A sua boca deve produzir bênção. Então a boca que não é uma fonte, e a Bíblia não está dizendo da boca, está dizendo da língua. Porque a língua é um galho no corpo que produz frutos. Em qual fonte ela está ligada? Isso gera temor no nosso coração. Isso gera interrogação na nossa cristandade. Isso gera interrogação no nosso cristianismo. A sua língua não é produtora de água doce e de água salgada. Ela só é um galho, que nesse galho manifestam-se frutos de onde esse galho está ligado. O texto começa a ficar mais pesado para a gente. O texto começa a ter mais sentido com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós pensamos,
com aquilo que nós entendemos, com a nossa religiosidade, com a minha fé, com as minhas canções, com a minha vida de oração, com a minha vida de filho de Deus. O que é que eu estou fazendo com aquilo que Deus me deu para fazer? Nesta semana, estudando João capítulo 12, aqui no nosso estudo, nós vimos no texto uma mulher que adorou ao Senhor, que ungiu os seus pés e depois secou com os seus cabelos. E muitas vezes nós olhamos para aquela reprodução de bênção e dizemos, nós queremos também fazer essa bênção. Nós também queremos ungir os pés de Jesus. Judas, ninguém quer ser. Eu não quero ser Judas. Eu não me programo ser Judas. Eu não saio de casa para dizer o seguinte, eu vou na minha igreja e quando eu chegar lá, se alguém pisar no meu pé, eu vou olhar para a cara dele e vou perguntar se você sabe com quem você está falando. Você tem noção o que você fez comigo? Ninguém sai de casa para fazer isso. Ninguém sai de casa para se vender na rua. Ninguém levanta de manhã dizendo, meu amor, eu te amo, e numa noite ele está em outros lençóis. Não. Nós não queremos isso. Mas veja que o apóstolo do Espírito Santo, o apóstolo Paulo, a bênção que quero produzir, me programo para produzi-la e não produzo. O bem que eu digo que não vou fazer, a maldição que eu digo que eu não vou tocar, que eu não vou reproduzir, quando vejo, já fiz. Porque a língua, ela está ligada a um corpo, como um fel numa galinha, que se tocado, ferido, solta-se um líquido e contamina toda a carne. Mas quando nós vemos aqui Tiago falando dessa perturbação e de toda obra perversa é produzida por esse galho chamado língua. Então sua boca não é fonte. A sua língua não produz aquilo que está aqui apenas na língua, porque a língua é um galho que está ligado em alguma fonte. Então agora sim nós podemos dizer de uma fonte que produz água doce, não pode produzir água salgada. Da mesma fonte que produz briga, contenda, maledicência, inveja, calúnia, difamação, não pode produzir bênção. Dessa fonte não pode chegar no galho língua e dizer a bênção é a maldição. É que nós estamos de fora e nós julgamos pelas palavras. A Bíblia deixa muito claro isso, que nós seremos julgados por toda palavra que sai da nossa boca. Se é bênção e se é maldição. Se está ligada a uma fonte de bênção ou se está ligada a uma fonte de maldição. E quando a língua é perversa, quando ela está ligada e inflamada por as características e a cultura e a sabedoria humana, a sabedoria da lógica, a sabedoria do que se o outro fizer, eu faço, se o outro não fizer, eu não faço. Como na quinta-feira nós entendemos isso. Deus te chamou para o ministério. Deus te chamou para esta obra. Agora, porque o João foi negligente com você, você trai a Jesus. Eu traio ao meu chamado por conta de outras pessoas. Por isso que entender sobre a fonte pela qual a palavra de Deus está dizendo não se pode surgir bênção de uma fonte de maldição. Talvez a sua língua, que você não pode domá-la, vai produzir bênção e vai produzir maldição. O fruto, porém, a Bíblia deixa muito claro que pelo fruto conhecemos a árvore. Pelo fruto deste galho, sabemos em qual árvore, fonte estamos ligados.
Por isso que ele começa dizendo sobre o ensino. Porque o ensino é pelas palavras. E quando eu produzo palavras de bênção neste lugar, quando você produz palavras de bênção no discipulado, quando você produz palavras de bênção no evangelismo, imagina a hora que vem o conflito na sua vida, a dificuldade na sua vida, e aí você tem de pensar, e agora, galho solto, em meio a tantos membros, que fruto você vai manifestar para expor para mim em qual fonte eu estou ligado? Expor para mim, não é para o outro, olhar para dentro. Qual é a fonte que você está ligado quando você vê problemas na sua vida? Qual é a fonte que estamos ligados quando as situações adversas nos acontecem? Qual fonte você está ligada quando alguém chega e diz para você, seja ela uma autoridade, entre aspas, espiritual, seja ela uma autoridade no trabalho, quando ela chega para você e te dá uma direção, e aquilo não comunga com o seu espírito, você pode ter certeza que ambos estão ligados em fontes diferentes. Reconhecendo a fonte pela qual nós precisamos olhar e produzir frutos de uma cultura que não é terrena, de uma sabedoria que não é humana. Ora, pois a sabedoria humana ela é terrena, animal e diabólica. Que forte, não? Que pesado, né? Quer agir na sabedoria humana? Então você vai agir no que é terreno, perverso e diabólico. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, uau, terreno, tô fora. Existe uma frequência acima, existe um entendimento maior do que a sabedoria humana. E quando nós vemos tantos líderes, tantas pessoas, tantos pais, tantos mestres querendo conduzir a igreja numa sabedoria terrena, querendo trazer o ensino para a igreja numa sabedoria terrena. Quando ele vem para a igreja, quando ele sobe num púlpito desse, quando ele vai para o discipulado, quando ele vai para o evangelismo, e ele quer reproduzir uma sabedoria terrena, ele faz daquilo que lhe é próprio, perverso, animal e diabólico. Meu Deus! Sabe qual é a palavra quando o meu espírito e o teu espírito é tocado por uma verdade bíblica dessa? É misericórdia a Deus da minha vida. Misericórdia queremos e não sacrifício. Porque a sabedoria humana quer colocar sacrifício sobre a nossa vida. E a sabedoria espiritual nos leva a entender que todo o sacrifício foi feito pelo nosso grande, único, vitalício sacerdote e pastor da igreja. Show! Show com essa sabedoria humana, colocando nas nossas mentes que nós precisamos cumprir o papel de sacerdote na vida de alguém. Não cabe mais na mentalidade daqueles que andaram um pouquinho, subiram um pouquinho para o andar de cima, encontraram uma frequência que é muito maior do que a sabedoria humana. A saber, a sabedoria do céu. E tudo aquilo que nós desenvolvemos que agride a sabedoria humana, a sabedoria do toma lá da cá, a sabedoria daquele que fez mais é recompensado. Você tem mais frutos, eu vou te dar mais um cargo. Você tem mais daquilo, aquele dá mais oferta. Sabedoria humana, animal e diabólica é tratar assim com a igreja. De colocar no posto de evidência aquele que produz mais frutos, de colocar em evidência aquilo que faz mais o politicamente correto. Não é assim com a sabedoria do alto. A sabedoria do alto nos ensina a olhar para Cristo como exemplo da nossa vida, como exemplo de legado, para que a gente vai caminhando sem olhar para o outro, mas seguindo para o propósito de Deus nas nossas vidas, porque é Ele e não nós que nos estabeleceu povo seu, noiva sua,
Mas nesse corpo, meu e seu, tem um membro, tem um galho aí, que pode produzir frutos bons e pode produzir frutos maus. Se liga na fonte. Se liga na fonte, porque se você está produzindo frutos ruins, você já foi exposto, você está ligado numa fonte ruim. Se você consegue se discipular, pedir o auxílio do Espírito Santo, molda a minha mente, quebra a minha sabedoria humana e me leva a compreender que existe uma sabedoria celestial e lá eu já vivo. Para que esperar um certo dia? Para que esperar uma certa conferência? Para que esperar um certo encontro? O dia do Senhor é hoje e a hora é agora. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Muito pouco vocês vão me ver pregando, criando uma expectativa para que daqui 10, 20, 30, 40 anos, muito pouco, talvez quase zero, vocês vão me ver estimulando vocês a ter uma vida plena ali e além. Eu sempre vou pregar uma vida plena aqui e agora, porque se você não tiver a vida plena aqui e agora, tampouco você vai ter a vida plena ali e além. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia! Chegou um tempo de nós tomarmos decisões do tipo de evangelho que nós estamos vivendo. Talvez o Senhor já tenha ajustado um leme na nossa vida do evangelho que nós devemos pregar, mas existe uma nova fase para nós ajustarmos o evangelho que nós estamos vivendo. Aleluia! Ó Deus, obrigado, Pai. Espírito Santo, não é assim a sabedoria dos céus, essa sabedoria egoísta, essa sabedoria de sentimento contencioso, não é assim a sabedoria de você ficar fazendo trocas e barganhas. Mas o que mais nós vemos nas últimas décadas são homens, ditos homens de Deus, fazendo barganha com a igreja, fazendo barganha com aqueles que estão dentro das congregações, para que eles façam para Deus fazer. Faça o que você nunca fez, e Deus vai fazer o que Ele nunca fez para você. Só tem uma coisa que Deus não fez, que se você fizer um sacrifício muito top, Ele poderia fazer: sacrificar o filho dele 2 vezes. Mas uma vez só foi suficiente. Não precisa de 2 vezes. Uma vez só foi suficiente. A Ele a glória, a Ele a honra e a Ele o louvor. Não precisa mais. Não precisa mais 2 vezes. O melhor de Deus Ele já fez pela sua vida. O melhor de Deus Ele já fez para as nossas vidas. E agora a sabedoria humana está querendo nos discipular. A sabedoria humana está querendo nos adestrar. E nós falamos que a boca é que está produzindo as coisas. Não! É onde este galho chamado língua está conectado a saber o entendimento de quem é Deus, a saber o entendimento de quem é Cristo, a saber o entendimento de porquê que você está aqui hoje, nesta manhã. Por que você existe? Ah, não foi uma traição. Não foi uma traição, não foi uma balada que o seu pai encontrou sua mãe e por causa daquele encontro ali, você veio a existir. E agora, talvez durante muito tempo, existem seminários para aprofundar, para dizer que pelo fato de seu pai ter traído a sua mãe, você existiu, você é um erro. Ah, o erro foi de Deus então. Foi Deus que errou. Porque nenhum homem, nem uma mulher, não é uma noite de amor e nem 15 minutos de prazer que tem o poder de gerar a minha vida e sua vida. Se Deus não nos instituir, nenhum homem tem poder, nenhum homem tem poder, nenhum homem tem poder. Não é 15 minutos de prazer, não é uma noite, mas é um plano
plano eterno, traçado pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que hoje nós pudéssemos ter essa vida além do dia do nosso caixão. Ter uma vida além e além. Não há ninguém como tu, Jesus. Não há ninguém como tu. Porque, Senhor, nós condicionamos a nossa mente a tantas regras. Por que a nossa mente foi tão bombardeada para a gente seguir ritos e rituais? Sendo que o véu foi rasgado. E nós podemos adentrar e te amar e te adorar. Porque nós estamos tão limitados que nós não conseguimos abrir a porta do nosso quarto, fechá-la e se deleitar no Senhor já, aqui e agora. Porque, Senhor, que a nossa mente, entendendo verdades bíblicas, olhando para verdades tão essenciais da Tua palavra, nos recusamos a servir o próximo. Retemos aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para jogar nos Teus pés. Porque a nossa maior capacidade é de traí-lo e não de adorá-lo. E é por isso que a Tua palavra diz que até o desejo de te adorar vem do Senhor, porque de nós mesmos nós não temos tal capacidade de te adorar. Gere em nós, Espírito Santo, o desejo de te adorar. Gere em nós, Espírito Santo, o desejo de te adorar, sem que a sabedoria humana diga: agora é hora de adorar. A sabedoria humana diz que agora é hora de cantar. A sabedoria humana diz que agora é hora de servir. Não, a sabedoria humana medíocre, diabólica e animal. É chegado um tempo, e o tempo é hoje, e o tempo é agora, em que os verdadeiros, se a Bíblia diz que é verdadeiro, é porque existe falso. Se a Bíblia diz que é verdadeiro, é porque está ligado na fonte verdadeira, e os falsos estão ligados numa fonte falsa. É o Provérbios 18 que nos faz entender isso. Do fruto da sua boca, do fruto que sai pela tua língua, está farto o teu coração. Um versículo muito falado de tudo que você deve guardar. Guarde o seu coração. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências das suas palavras. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensadas. E agora, Deus? E agora, eu que possuo esse membro, esse galinho no meu corpo, e agora, o que fazer? Só existe uma saída para a sua língua e para a minha língua. Só existe uma saída para a sua língua, Abimael. Só existe uma saída para a minha língua. A única saída que vai colaborar com o versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura. Mas ninguém pode domar a língua. Mas a sabedoria que vem do alto é pura. Se liga na fonte. Não se liga na língua, se liga na fonte. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, depois moderada, depois tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem imparcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz.
Quer exercitar os frutos? Quer exercitar a paz? Quer desenvolver frutos da sabedoria do alto? Clame por problemas. Clame por fechadas no trânsito. Clame para o vizinho jogar aquilo que tinha que jogar no lixo no seu telhado. Clame por isso, porque tua língua vai expor qual fonte você está ligada. No Mato Grosso eu assisti, melhor dizendo, uma experiência dessa. Aqueles vizinhos usados por Deus, mas que estão ligados a uma fonte de maldição. Ah, esse povo crente, vou ver se é crente mesmo. Cocô do cachorro, sacolinha, casa do crente. É crente, né? Você acha que o diabo não conhece o texto de Tiago 3? Conhece. Olha lá se não conhece melhor que a gente. Lixinho, cocô do cachorro, casa do crente. Aí o crente viu, olhou do outro lado. Qual é a fonte que eu estou ligado? Deixa eu ver os frutos. É a sabedoria terrena, humana? Ô vizinho, chega aí. Meu, isso aqui não está certo o que você fez. Está errado. Como você pode pegar o cocô do cachorro da sua casa e jogar na minha? Segundo a minha sabedoria humana, inclusive eu vou te processar. Você está invadindo a minha privacidade. Está no Código Penal, artigo tal. E olha que eu estudei direito. Sabedoria humana. Perversa, natural, animal e diabólica. Adilson, você está falando isso? Dos direitos penais? Não, não sou eu. É a Bíblia. Sabedoria humana, sabedoria da lógica. Aí a crente, ligada numa fonte de bênção, pegou o cocôzinho do cachorro da casa dela, que veio da casa da fonte da maldição, foi lá na frente e colocou no lixo, porque é o lugar onde se deve colocar. Mas aí ela produziu um pouco mais de frutos, a não questionar a sabedoria natural, a não questionar a sabedoria diabólica. Ela coletou flores, fez um ramo de flores e pediu para entregar na casa da vizinha. Aí isso ofendeu a sabedoria natural. Isso ofendeu a sabedoria diabólica. Como assim? Eu mandei lá um saquinho de cocô para te provocar, para te excitar. Então, excitou. Produziu fruto da qual esse galho, do qual a minha língua está ligada numa fonte que flui águas doces, flores cheirosas. Aí a vizinha da maldição chamou a vizinha da bênção e falou: por que você fez isso? Eu fiz isso porque eu só posso oferecer aquilo que eu tenho. Eu só posso oferecer aquilo que está em mim. Eu até acho legal que você me mande coisas ruins. Quem sabe você vai se purificando. Vai enviando as coisas ruins e a gente joga no lixo. A gente vai passar pelo caminho dos pecadores, Salmo 1, não é? O problema de passar pelo caminho dos pecadores, sabe qual é? Ficar detido neles. Por isso que a Bíblia diz, aquele que é do Senhor não se detém. Não quer dizer que não passa, ele não se detém no caminho dos pecadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Clame por problemas. É na fechada do trânsito que você vai saber que fonte que eu estou ligado. A fonte da sabedoria humana, você atravessou o farol. Eu poderia aqui avançar e acabar com o seu carro. É a sabedoria humana, diabólica, maldita. Mas o 17 nos entrega que a sabedoria do alto, ela é pura, ou seja, ela não é contaminada. Ela é pacífica. Você vai se tornar um pacificador. Você vai ser um moderador. A sabedoria do alto, ela é tratável.
ela é cheia, repleta de misericórdia e de frutos bons, sem parcialidade. Não tem partido, não tem uma religião, não tem uma igreja local especial. Ela é imparcial. Também ela não é hipócrita, nem farisaica. Mas, ora, o fruto da justiça, Deus é justo, semeia-se. Pega na sacolinha aí da fonte, semeia os frutos na paz. Para quem? Para aqueles que exercitam a paz. Só teremos frutos gerados, reproduzidos pela nossa língua, quando nós entendermos que o que nós temos que fazer é aquilo que não está na sabedoria humana. Quando nós formos honrar alguém, servir alguém, a sabedoria humana era para te dar esse reconhecimento. Mas a sabedoria do céu é muito mais ou é muito menos? Salmos 36:9. Porque em ti está o manancial, a fonte da vida. Na tua luz veremos a luz. Sem estar ligado na luz, Cristo. Sem estar ligado na luz, Criador. Você não enxerga nada. É por isso que a palavra diz que aqueles que dizem que enxergam estão cegos. Mas aqueles que fecham os teus olhos para a sabedoria humana conseguem abrir os seus olhos na sabedoria do alto. Nós precisamos desenvolver isso, porque ele estende a sua benignidade a todos os que o conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. 2 Coríntios 5:17, é assim que se alguém está em Cristo, na fonte, nova criatura é, nova vizinha é, novo marido é, nova esposa é, novo filho é. Se estamos em Cristo, não podemos desenvolver as práticas antigas. Não podemos desenvolver a cultura da lógica humana e da sabedoria humana. Pois eis que tudo se fez novo nele. E tudo isso não provém de nós, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Obrigado, Deus. E eu te convido a ficar em pé, para a gente orar. Você sabe que a reconciliação, que é dom de Deus para nós, que Ele que nos reconcilia nele e faz nova todas as coisas, é Ele. Quero convidar aqui o louvor para a gente fazer o período de louvor aqui. Hoje nós invertemos um pouquinho, mas com esse entendimento. A minha língua e a sua língua, ela só pode ser domada se nós entendermos que nós estamos conectados na fonte chamada Cristo. Não tem como domar língua, não tem como produzir frutos de Deus, se nós não entendermos, se o nosso espírito não for convencido pelo Espírito de Deus do pecado, justiça e juízo. Embora pecadores, precisamos ser convencidos do pecado. Embora em trevas, que é o homem sem a luz, ele precisa ser convencido que sem a luz ele é pura trevas. O homem em trevas, ele tem paz consigo mesmo. O homem em trevas, ele não vive lutando para sair da treva. Mas aquele que a luz lhe foi apresentada, esse sim desenvolve pensamentos, sabedoria do alto, leitura da palavra, vida de oração, para que ele possa, conforme Filipenses 4:6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes a vossa petição seja em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças, que nós estamos fazendo aqui nesta manhã.
E a paz de Deus, que é desenvolvida pelas crises existenciais que nós temos, que excede todo entendimento, a saber, o entendimento humano, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E quanto ao mais, irmãos meus, tudo isso é verdadeiro. Então agora, linguinha, que ninguém pode domar, pensa comigo, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Submeta a sua mente a pensar naquilo que é cultura do alto, porque a cultura da terra, a gente está expert. Na cultura e na sabedoria humana, nós estamos expert. A gente sabe demais. Então vamos nos submeter a nossa mente a confrontar a sabedoria humana com a sabedoria do alto. Em nome de Jesus.